Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. É o Rodrigo aqui novamente para mais um Desmistificando as Crenças Populares. E hoje eu irei trazer para vocês a simbologia da foice pela representação da morte. Antes de abordar diretamente essa curiosidade, acho que é interessante nós entendermos melhor o que realmente aconteceu na história. A relação de morte ela desenvolveu-se em duas fases. A primeira fase era considerada como a Alta Idade Média, o período que vai do século V até mais ou menos o século XII, e depois nós temos a Baixa Idade Média, que vai do século XII ao século XV. Nessa primeira fase, o ato de morrer era absolutamente normal. A consciência da morte era tão clara que as pessoas próximas realmente do seu leito de morte, elas realizavam um processo de oração com o intuito de pedir já seus perdões a todos os seus pecados, a remissão de seus pecados. Aquele que não pedisse perdão, ele estava fadado realmente ao inferno. E esse era um dos maiores medos da época medieval. Bom, para aqueles que conseguiam a proteção da igreja, eles tinham seus corpos enterrados ou no pátio ou dentro da igreja. A diferença, obviamente, era o poder aquisitivo que você tinha na época para poder pagar o seu repouso final. Aqueles que conseguiam pagar pelo seu repouso, eles tinham certeza de que os santos e os mártires da igreja estavam o protegendo de todo o mal. Agora, nessa segunda fase, a familiaridade com a morte ela tomou outro rumo. A igreja conseguiu transformar a imagem da morte como algo completamente apocalíptico, passando a ser até mesmo um sinônimo dos fins dos tempos. Carregava consigo a representação do horror, do medo e até mesmo da podridão. A peste negra começou a florar na Idade Média e acabou devastando muitos territórios e colocando muito medo à população que não entendia o porquê que a morte se fazia tão presente. E nesse período o arquétipo da morte ele surge. Ele foi criado com o intuito de levar os pestilentos da terra. E foi exatamente nessa época que surgiu esse ícone que até hoje é tido como um símbolo da morte, que seria o esqueleto e a foice. Mas vamos entender por que as pessoas eram enterradas com a foice. Durante esse período, a igreja começou a perder o seu poder e começou a ser questionada pela sua própria população, já que estavam cansados de serem extorquidos e terem seus bens retirados. E a imagem do diabo começou a ser satirizado pelos poetas, pelos comediantes, pelos escritores da época. E a promiscuidade, a ganância e o poder pessoal tornou-se algo que começava a agradar as pessoas. Assim como maneira de assustar, a igreja começou a achar outras maneiras de ser temerosa à população. Então o diabo começou a ficar de lado e eles utilizaram imagens que poderiam assustar muito mais do que convencer a população que o diabo poderia bater a porta. Utilizavam a ideia de que os seus mortos poderiam levantar, por exemplo. Surgiram os mortos-vivos, a qual a igreja acreditava e fez com que a população acreditasse que os seus parentes, os seus filhos que faleceram pela peste negra poderiam se levantar do caixão e atormentá-los e comendo a sua carne. E a população aí começou a ficar mais temerosa. E aí surgiu uma outra ideia. Aí foi criada a imagem do vampiro. E o interessante é que, para proteger a alma e preservar o corpo das pessoas dessa ressurreição dos vampiros, a qual a igreja acreditava que eles poderiam sair dos seus caixões depois da morte e sugar o seu sangue e matá-los e transformá-los em vampiros, os cidadãos começaram a atrelar certos objetos como mecanismos de proteção. Então eles começaram a enterrar os seus mortos com pedras e com uma foice atravessada. Recentemente, na Polônia, descobriram alguns caixões da Idade Média, na qual as pessoas eram enterradas degoladas, para que isso não acontecesse, com as foices atravessadas em seu corpo e até mesmo com partes do seu corpo mutilada, para que eles não pudessem voltar à vida e atormentá-los. E como era um período repleto de doenças, a população começou a culpar realmente o sobrenatural. Eles acharam que a peste negra e todas as doenças que estavam surgindo na época eram em decorrência desses vampiros, dos mortos-vivos e de qualquer outra coisa que eles não conseguiam explicar. Agora, o mais interessante é que a noção do vampirismo ele existe há milênios. Culturas como a Mesopotâmia, a hebraica,
mesmo da Grécia Antiga, continham lendas de demônios e espíritos que são considerados precursores aí dos modernos vampiros. O folclore das entidades que conhecemos hoje como vampiro teve a sua origem quase exclusivamente no sudoeste da Europa, mais ou menos no início do século XVIII, quando as tradições orais de muitos grupos étnicos dessa região foram registrados e publicados. Bom, em muitos casos, os vampiros são espectros de seres malignos, vítimas de suicídio ou mesmo bruxaria, mas podem também ser criados quando um espírito maléfico possui um corpo ou quando se é mordido por um vampiro. E essa crença, ou mesmo essa lenda, penetrou tanto em algumas regiões que causou histeria coletiva e até mesmo execuções públicas de pessoas que se acreditavam serem vampiros. Isso é a Idade Média. Bom, meus amigos, então fica aqui mais um assunto polêmico para a gente poder abordar e entender melhor a igreja influenciando os arquétipos, os pesadelos e os medos dos indivíduos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tecer comentários e participar cada vez mais do Spook Houses Casas Assombradas. Ok? Fica aqui mais um Desmistificando, mais uma crença popular e vejo vocês em breve. E não esqueçam, bons sustos a todos.